Então o que, que a gente tem aqui? Nesse enunciado ele está falando que tem um restaurante que tem 24 mesas, né? Todas ocupadas, alguma por 4 pessoas, e outras mesas ocupadas por... Então vamos lá, o que, que a gente tem no enunciado? Ele fala que existe um restaurante, que nesse restaurante o número total de mesas é 24, todas elas estão ocupadas, né? Algumas por 4 pessoas e outras mesas ocupadas por 2 pessoas, né? Num total de 76 fregueses. Ele quer saber quantas dessas mesas havia apenas 2 pessoas. Então vamos lá. Montando, né? Sempre que a gente tem esse tipo de enunciado, a gente monta essa legendinha do lado que vai facilitar pra gente. Então vamos lá. O total de mesas é 24 mesas, ele falou. Ele deu pra gente aí, são 24 mesas no total. Quantas mesas tem 4 pessoas? Não sei. Então vou colocar de X, né? Quantas mesas a gente tem ocupada por 2 pessoas? Não sei, vou chamar de Y. Só lembrando que no enunciado ele pede o número do Y, né? É o mais importante. E qual que é a quantidade total de fregueses? 76. Bom, sabendo disso, então o que, que a gente vai ter? A gente já sabe que como são duas incógnitas, o X e o Y, então a gente vai ter um sistema de equações, né? Se fosse apenas uma, com uma equação a gente matava o exercício, mas como a gente vai ter X e Y, a gente vai ter que montar um sistema de equações, ou seja, vamos ter que montar pelo menos 2 equações para a gente poder resolver isso daqui. Então vamos lá. O que, que a gente sabe? Que o número de mesas total é 24, ou seja, mesa com 4 pessoas, X, mais mesa com 2 pessoas, são 24 mesas. Então aqui a gente já fez a primeira equação. Tá? E qual que é a segunda equação que a gente faz aqui? A gente sabe que a quantidade de fregueses é 76, ou seja, tem 76 pessoas no local. Então, a quantidade X de mesa com 4 pessoas, mais a quantidade Y de mesa com 2 pessoas, vai dar um total de quanto? De 76 clientes, né? 76 clientes. Então o que a gente tem aqui? A gente tem um sisteminha de equações. Pronto, a gente montou um sistema e nesse sistema só é resolver. Como é que a gente resolve isso aqui? A maneira mais fácil de resolver esse tipo de equação, né, de sistemas aliás, é através da soma. Você soma a primeira com a segunda e aí a gente consegue resolver. Então vamos lá, como é que a gente faz isso? A gente tem que lembrar primeiro que quando a gente tem uma equação, então por exemplo, 2 mais 2 é igual a 4. Isso é uma equação, é uma verdade, 2 mais 2 é igual a 4. Se eu multiplicar tudo pelo mesmo número, vamos multiplicar por 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 4, 8. Então quando a gente multiplica tudo pelo mesmo número, a situação de igualdade permanece. Ou seja, se a gente multiplicar todos esses números por um número só, essa igualdade vai permanecer. E por que que isso é importante aqui? Isso é importante aqui porque para a gente sumir com uma dessas duas incógnitas, né, para poder achar uma delas, a gente vai ter que multiplicar uma das equações para poder, é uma técnica, né, você multiplica uma das equações por algum número para poder zerar uma delas. Então vamos lá. Qual que é o número interessante? Que a gente poderia multiplicar por vários, né? Por exemplo, se eu multiplicar aqui por menos 4, vai dar menos 4x. Quando a gente for somar menos 4x com mais 4x, a gente some com x. Só que a gente pode sumir com y também. Nesse caso, como eu prefiro trabalhar com os números menores, né, é mais fácil, vamos multiplicar tudo aqui por menos 2. Por que menos 2? Eu multiplicando por menos 2, eu tenho 2y aqui. Então eu vou conseguir sumir com ele, né? Então como é que ficaria isso aqui? Ficaria multiplicando toda a primeira por menos 2. Vai ficar menos 2x menos 2y igual menos 48, tá? Agora a gente repete aquela segunda lá. 4x mais 2y igual a 76. Então o que a gente faz agora? A gente soma essas duas equações. Somando essas duas equações, a gente vai ter menos 2 mais 4 vai dar 2x menos 2y mais 2y igual a 0 é igual menos 48 mais 76 é 28, tá? Então a gente tem o que? 2x igual a 28.
Então a gente tem que x é igual a 28 dividido por 2. X, portanto, é igual a 14. Só que o que é o x? É o x que ele quer? Não. Poderia ser, mas não é. Ele não quer saber o número de mesas com 4 pessoas, ele quer saber o número de mesas com 2 pessoas, que é o y. Como é que a gente faz? A gente já tem um x. Se a gente já tem um x, só é substituir o x por 14 em qualquer uma dessas equações aqui que a gente acha o resultado. Vamos de novo pela mais simples. A mais simples diz que x mais y é igual a 24. Só que x é 14, então eu posso dizer que 14 mais y é igual a 24. E aí eu posso dizer também que y é igual a 24 menos 14, né? Sendo assim, y é igual a 10. Então aí a gente achou aqui o que? A gente achou o nosso y, tá? E y é o que? É a quantidade de mesas com 2 pessoas. E é justamente aí o que o enunciado está pedindo, tá bom? Então, mais um exercício resolvido aí.